Olá, trabalhador, trabalhadora, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Tá na Lei Plus. Eu me chamo Denis Lima, sou contador, pós-graduado em auditoria e controladoria e vou falar para você tudo sobre acordo individual de trabalho, o que diz a lei, como funciona e como deve ser feito. Para você não ter nenhum prejuízo, você tem essa alternativa de fazer um acordo com sua empresa. Mas para você fazer esse acordo, você tem que saber como que ele funciona. E eu vou te falar. Fique comigo até o final do vídeo que eu vou te colocar tudo em detalhes sobre esse assunto, beleza? Então, vamos para lá para o computador fazer o vídeo. Muito bem. Agora aqui no computador eu vou te mostrar tudo como funciona o acordo individual de trabalho, o que diz a lei, como funciona e como deve ser feito. Já vamos para o primeiro passo aqui, ó. A reforma trabalhista implementada pela MP 1045/2021 promoveu uma flexibilização das leis de trabalho. Com isso, algumas mudanças acabaram ocorrendo na relação entre empresa e empregado. Uma delas é que agora a empresa pode fazer acordo individual de trabalho com o funcionário, sem intervenção do sindicato. O que isso quer dizer? Que você pode, se você pretende sair da empresa, ou mesmo que você pretenda continuar na empresa, você não precisa recorrer a um sindicato para fazer esse acordo trabalhista. Antes dessa medida provisória, era necessário você recorrer a um sindicato ou a um advogado para fazer esse acordo trabalhista, aonde muitas vezes você tinha que pagar para fazer isso. Você tem que desembolsar algum dinheiro para fazer isso, seja para o sindicato, para o advogado do sindicato, ou seja para um advogado particular. Agora, você pode procurar a diretoria da sua empresa e fazer essa negociação diretamente com o seu patrão, diretamente com a sua empresa. Então, isso veio facilitar, é um facilitador dessa negociação que antes era um pouco mais complicada. Para que se tenha efeito esse acordo, é preciso cumprir algumas regras, obviamente. Como você pode ver aí na tela, existem algumas regras a serem cumpridas. E a gente vai passar para você o que deve ser feito. O que é um acordo individual de trabalho? Então, vamos lá. O acordo individual de trabalho nada mais é do que uma negociação direta entre funcionário e empregador sobre questões trabalhistas, como redução da jornada de trabalho ou suspensão de contrato, compensações, entre outros. Você pode, por exemplo, não estar contente com a sua jornada de trabalho. Você pretende que essa jornada de trabalho seja alterada. Você não precisa recorrer a um sindicato, uma convenção trabalhista para que você faça isso. Você pode fazer diretamente com com a sua empresa. Então isso facilitou, porque ao invés de recorrer a outras pessoas para negociar aquilo que é de seu interesse, você mesmo pode fazer isso, beleza? Então você pode ir acompanhando na tela aqui, caso você tenha alguma dúvida daquilo que eu falei. O que eu vou falando aqui geralmente está escrito na tela. É mais ou menos o mesmo contexto que está escrito na tela, porque é um roteiro que eu vou seguindo aqui para que você possa acompanhar e não ficar com nenhuma dúvida, beleza? Vamos lá então. Além da medida provisória 1045, antes dessa 1045, tinha a 936, que tratou lá daquela reforma, digamos assim, que houve, daquela regulamentação que houve com relação à pandemia. Como aquela medida provisória funcionou bem, foi editada uma nova medida provisória, que é a 1045/2021, para que se tornasse permanente aquilo que na 936 era provisório. Por que eu digo que era provisório? Porque a 936/2020 foi feita especificamente por questões da pandemia. Era para alguns acordos ali entre governo e empresas
para que a empresa evitasse uma demissão massa na pandemia de funcionários. Então, a medida 936 foi feita ali às pressas pelo governo para ajustar questões aí relacionadas à pandemia. Por outro lado, como funcionou e deu certo, foi editada em 2021 a 1045, que veio trazer novas perspectivas, digamos assim, com relação àquilo que pertencia só para a pandemia. Então, o governo, preocupado aí com todas as questões relacionadas à relação empregado e empregador, editou essa portaria, essa medida provisória, a medida provisória 1045/2021, que agora se tornou permanente. E você vai seguindo, acompanhando aí, ó, acordo individual de trabalho. Como ele funciona? O acordo individual de trabalho, ele funciona quando há a aceitação daquilo que é proposto. Só que essa aceitação tem que haver pelas duas partes. Antes, pela CLT, esse acordo poderia ser feito só verbalmente. Agora, essa medida provisória 1045 que eu estou falando, ela exige que exista um documento fixando isso, digamos assim, regulamentando. Tudo aquilo que foi tratado deve ser feito um documento para que ninguém fique aí descontente depois. Poderia haver um mal-entendido, por exemplo, nas conversas. E esse documento, a empresa faz o acordo trabalhista com o seu empregado, com o seu funcionário, passa esse documento para que fique de posse do funcionário no mínimo 2 dias, para que o funcionário tenha um tempo, um prazo, para que ele faça a leitura adequada desse documento, para ver se tudo aquilo que está escrito ali realmente foi aquilo que foi acordado na conversa com o seu empregador. É uma medida muito interessante. Por quê? Porque não fica aquela questão aí das velhas letras miudinhas, aonde o funcionário não teve a oportunidade de ler, e nem, muitas vezes, isso acontece muito em financiamento bancário, onde o banco ali manda o cliente assinar um contrato que não teve tempo de ler, porque é muito extenso e muito miudinha as letras. Então, o que acontece? Muitas vezes acaba assinando coisa ali que nem é tão interessante assim. No caso do acordo trabalhista individual entre funcionário e empresa, isso não acontece porque a empresa edita esse documento e o funcionário tem 2 dias de tempo para fazer a leitura e ver se está realmente de acordo com o que foi combinado. Então isso é muito bom, tanto para um lado quanto para o outro, porque daí não fica nenhuma dúvida. O que está no papel, caso haja alguma coisa que o funcionário, que esteja escrito que o funcionário não entendeu, ele pode questionar a empresa e pedir para alterar aquilo da forma que foi acordado. Se ele não entendeu e não concorda, ele não é obrigado a assinar o acordo. Ele pode recorrer a nova conversa, novas combinações, para depois ajustar tudo isso que ficou aí meio em dúvida e depois ajustar e acertar as pontas aí para não ficar nenhuma dúvida de nenhuma parte. O que diz a legislação sobre acordo individual de trabalho? Bem, como eu já falei, a CLT do artigo 443 da CLT, ela diz o seguinte: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. O que isso tudo quer dizer? Quando eu falo assim, tácita, ela não obriga que seja por escrito. Ela pode ser verbal, como diz a própria lei, ou pode ser por escrito. Já a medida provisória 1045, ela obriga que seja por escrito. Por quê? Para que não venha a ocorrer de haver um mal-entendido. Por exemplo, o funcionário entendeu uma coisa que foi falado e está com a expectativa que ocorra e de repente o empregador diz assim, ó, não foi isso que combinamos, foi isso.
aí já passou o tempo, o funcionário, obviamente, sempre a corda arrebenta no lado mais fraco e o funcionário vai acabar ficando no prejuízo ou fazendo aquilo que não estava no pensamento dele, não estava acordado, pelo menos da parte dele. Então, obrigando a fazer um documento por escrito, ambas as partes podem ler e só depois de bem entendido assinar o documento. Isso ficou muito melhor. Eu acredito que fica muito melhor com um documento por escrito, porque tudo que se é falado, como diz o velho ditado, o vento leva. Então, é possível que haja maus entendidos. Então, lá no artigo 7º da medida provisória, como eu falei, da 1045/2021, traz que o acordo individual de trabalho deve ser um acordo por escrito, como eu já falei, onde a proposta deve ser encaminhada ao funcionário com antecedência mínima de 2 dias. Já falei isso também, sendo que o mesmo tem direito de recusar o acordo. Aquilo que eu falei. Então, o funcionário pode recusar. Se ele não concorda, não é obrigado a assinar. E o acordo não está feito. Entendeu? Então, por isso que só a conversa, só o acerto verbal não é suficiente mais. Antes, pela CLT, quando era a regra antiga, a CLT permitia que fosse só verbal. Mas agora a 1045 obriga que seja por escrito, senão o acordo não tem validade. O que mudou com a reforma trabalhista? Então, em 2017, como todos já sabem, houve a reforma trabalhista. A principal mudança que aconteceu com a reforma foi a ampliação da flexibilidade nas relações de trabalho entre funcionário e empresa. Desse modo, as mudanças impactaram diretamente o acordo individual de trabalho. Sobretudo, porque foram abertas maiores possibilidades de negociação. Mas apesar de facilitar o acordo entre empresa e funcionário, ainda existem regras que devem ser cumpridas para proteger ambas as partes. Muito bom também isso aqui. É bom que o funcionário, que você, trabalhador, fique sabendo bem dessa regra, para que depois, na hora de você fazer um acordo com o seu patrão, com a sua empresa, você tenha conhecimento disso. Você vai lá sabendo que é desse jeito que funciona. Você pode acompanhar fazendo a leitura, inclusive aqui na tela. Eu vou falando, você vai te chamando a atenção, você pode ir fazendo o acompanhamento através da sua própria leitura. Com o vídeo, volta, vê de novo. Você pode ver o vídeo várias vezes, você não vai pagar nada por isso mesmo. Então, você pode fazer várias vezes que você vai entender todos os seus direitos que estão dentro da lei. No geral, pode-se negociar em um acordo desse tipo os seguintes pontos. Criação de banco de horas. A sua empresa não tem banco de horas, mas você pode ir lá e fazer um acordo com ela criando esse banco de horas. Você faz horas extras e depois pode compensar em folgas. Tudo isso você pode acertar e depois ajustar e fazer de forma contratual um documento estabelecendo isso. Um acordo trabalhista, um acordo individual de trabalho. Enquadramento do grau de insalubridade. Vamos dizer que você trabalha em um ambiente insalubre e você ganha 10%. Você não está contente com isso, você acha que o teu risco é maior do que isso. Quando o nível é baixo de insalubridade, já tem vídeo no meu canal publicado falando sobre isso, você pode ir, inclusive, consultar esse vídeo, que eu vou deixar também nos cards. Grau de insalubridade baixo, 10%. Grau de insalubridade médio, 20%, e grau de insalubridade alto, 40%. Se você, por exemplo, recebe 10% e não está contente, acha que o seu nível de insalubridade é bem maior, você pode procurar a sua empresa e entrar num acordo. Não, aqui, ó, vejam bem, eu trabalho em um lugar totalmente insalubre, aonde eu corro sérios riscos de pegar uma contaminação prejudicando a minha saúde. Então, eu exijo que seja 40%. Ou 20% que seja, 20% ou 40%. Você vai negociar e até chegar a um acordo. Quando você chegar a um acordo com o seu patrão, você pode fazer um documento assinado pelas duas partes, concordando, e a partir dali você passa a receber pelo acordo que você fez. Jornada de trabalho. Desde que não exceda
diretrizes constitucionais. Aqui entra um ponto muito interessante. Você pode acordar com o seu patrão tudo o que você quiser, desde que não infrinja aquilo que está previsto na Constituição, que são os direitos básicos. Por exemplo, você receber menos que um salário mínimo, você não pode fazer mais do que 8 horas por dia. A jornada de trabalho normal é 8 horas por dia. E você pode exceder em horas extras 20% disso. Ou seja, você pode fazer mais 2 horas apenas. Ou seja, você pode trabalhar 10 horas por dia. Não mais do que isso. Por quê? Porque já vai comprometendo a sua integridade, a saúde. Se você trabalhar 12, 14, 16 horas, aí a sua saúde fica completamente comprometida. Por quê? Porque o teu corpo não vai ter o descanso necessário para repor as energias e dar continuidade. Se você ficar trabalhando mais do que 10 horas por um período longo, e muito você vai ser prejudicado à sua saúde. Modalidade de registro da jornada. Tudo isso também você pode acordar. Participação nos lucros, pode acordar. Planos e cargos e função de confiança, pode acordar, não tem problema. Você entra num acordo com o seu patrão, faz o documento e vai dando sequência. Por um período de 4 meses, redução de salário e jornada de trabalho, assim como suspensão temporária de contrato. Criação de programas de incentivo. Regulamento empresarial. Representantes dos funcionários. Tempo de intervalo desde que não seja inferior a 30 minutos. Isso aqui já é um princípio constitucional que foi falado há poucas horas. Em jornadas com mais de 6 horas. Se você trabalha 8 horas, o seu período de intervalo, o seu intervalo não pode ser inferior a 30 minutos. O ideal é que seja 1 hora. Mas ele pode ser 1 hora? Pode ser 1h30, não tem problema. Não pode ser inferior a 30 minutos, beleza? Trabalho fora da empresa, como home office ou sistema híbrido. Troca de feriados. Tudo isso você pode acordar, não tem problema nenhum, não há impedimento nenhum. Você pode fazer um acordo e relacionar esse acordo num contrato e depois continuar aí com a sua boa relação com a sua empresa. Acordo coletivo e acordo de trabalho individual de trabalho são a mesma coisa? Não. Vou fazer de novo a pergunta. Acordo coletivo e acordo individual de trabalho são a mesma coisa? Não. Ambos são processos distintos, sendo que a grande diferença entre eles está ligada à negociação. No acordo individual de trabalho, toda a negociação é feita somente com o funcionário, sem intervenção de sindicato. Enquanto isso, no acordo coletivo, o sindicato participa diretamente das negociações, podendo gerar, ao final, a convenção coletiva da categoria ou, em caso de discórdia, o dissídio mediado pela Justiça do Trabalho. Então aqui vem a palavra dissídio, que já tem o vídeo também publicado falando sobre isso aí no canal e você pode acompanhar. Vou deixar também um card aí para você poder assistir esse vídeo e saber o que é dissídio. Dissídio tem várias modalidades também, tem vários tipos de dissídio. Então, você vai ficar sabendo de tudo isso, basta você assistir os vídeos, beleza? Há também diferença no que se refere à redução do salário. No acordo individual de trabalho, o salário pode ser reduzido em 25%, 50% ou 70%, sem variar, sendo que o funcionário deve ganhar até 3.301. Ou seja, vamos dizer que o funcionário ganha 10 mil por mês. Aí ele vai fazer um acordo com a empresa, o salário dele não pode ficar inferior a esse salário aqui, ó. Então, esse é no acordo individual. Já no acordo coletivo, por sua vez, permite uma redução das porcentagens previstas pela medida provisória. Ou seja, é possível ocorrer uma redução salarial de 50% ou 70% para quem ganha valores entre 3.300, que é a mesma regra daqui, ó, não mudou,
e 12.867,13. Existe esse regulamento para que de repente o funcionário ganha R$2.000, que não é suficiente para ele sobreviver, e a empresa chama o funcionário e diz o seguinte: vamos fazer um acordo trabalhista aí, aonde eu vou reduzir o seu salário em 50%. Veja bem, se o funcionário ganha R$2.000, como que vai reduzir 50%? Aí o funcionário vai passar a ganhar R$1.000. Aí não é suficiente para ele sobreviver. Então essa preocupação foi muito interessante, porque para haver um acordo não pode variar desse valor aqui, ó, R$3.300,01. Acima desse valor aqui pode haver negociação. É isso que diz a lei. Então, acima desse valor pode haver negociação de redução de salário para que o funcionário se mantenha na empresa. Abaixo desse valor aqui, ó, não é permitido, beleza? Então, tanto no acordo individual quanto no acordo coletivo. Vantagem em realizar um acordo individual de trabalho. O acordo individual de trabalho é capaz de trazer algumas vantagens para o empregador. A maior delas é o poder de flexibilizar as negociações com os funcionários, sem a presença de um sindicato. Claro, se a empresa estiver negociando individualmente com o funcionário, a pressão vai ser muito menor, vai ser muito menor, e aonde ela pode fazer um acordo melhor. É bom para a empresa? É ótimo. Mas é bom para o funcionário também? É, porque muitas vezes, às vezes, num acordo coletivo, o funcionário não fica totalmente contente com aquele acordo. Por quê? Porque tem algumas coisas que ele não concorda. Sendo que no acordo individual, se ele não concordar, ele não assina. Então é muito interessante essa parte, que o funcionário, se o acordo é individual, ele vai defender somente os interesses dele. Aí fica mais fácil de chegar a um denominador comum. E por outro lado, a empresa também leva vantagem, porque se ela está negociando direto com o funcionário, não tem a pressão de muitas pessoas. Então pode-se chegar a um acordo muito mais fácil e também muito mais interessante para as duas partes, beleza? Vamos embora, vamos seguindo em frente aqui. Além disso, um acordo desse tipo também oferece como vantagem maior agilidade em propor o acordo, aquilo que eu falei, evita conflitos entre empregados e trabalhadores, maior participação e autonomia por parte da empresa nas relações de trabalho, possibilidade acerca de exigências trabalhistas que deve cumprir e segurança jurídica. Então, tudo isso aqui também são vantagens que o acordo individual de trabalho traz para o trabalhador, porque flexibiliza, possibilita várias formas aí de negociação, aonde ele só vai assinar se ele estiver inteiramente de acordo. Tipos de acordo: criação de banco de hora. Neste acordo, o funcionário faz horas extras e depois pode tirar em horas de folga, aquilo que eu já falei. Então, só repassando, sem mudança na sua remuneração, sendo possível realizar 2 horas extras diárias. O que eu falei? Que a carga horária de trabalho é 8 horas, mas o funcionário só pode chegar a 10 horas. Então, 2 horas extras por dia no máximo. Isso é um princípio constitucional e não pode ser mudado, ok? Teletrabalho. O regime de trabalho passa a ser à distância. Contudo, a empresa deve deixar detalhadas as atividades, equipamentos que vai ceder e auxílio para bancar gastos extras, quando necessário. Atualmente, o governo federal trabalha em uma MP para regulamentar o teletrabalho. Por quê? O teletrabalho é o trabalho home office, que a gente chama. É mais comumente conhecido, é mais falado. Em vez de teletrabalho, é o home office. O funcionário pega um computador e, em vez de se deslocar de casa até o trabalho, se ele pode realizar aquele mesmo trabalho no ambiente de sua casa, ou aonde estiver, ele pode, tendo um equipamento ali com internet, realizar as tarefas e tudo bem. A empresa só precisa do resultado, então facilita também muito essa negociação aí. Mudança no tempo de intervalo intra-jornada. É possível reduzir o intervalo obrigatório para meia hora,
em carga horária superior a 6 horas. Claro, não pode ser inferior a meia hora, 30 minutos, que foi aquilo que eu já falei também. Mas é possível reduzir. Se a pessoa está tirando 1 hora, não, eu só preciso de meia hora, vou tirar meia hora porque eu posso sair meia hora mais cedo. Tudo isso pode ser negociado. Fica muito mais interessante. Você não tem, na verdade, um horário pré-estabelecido que não possa ser negociado. Tudo pode ser negociado. Essa medida provisória aí foi muito boa e olha, veio em boa hora porque estava precisando. Acordo individual de trabalho durante a pandemia. Isso é aquilo que eu falei, só vou repassar aqui rapidamente. Durante a pandemia, as empresas passaram por grande crise financeira com o objetivo de evitar demissões em massa. O governo propôs algumas medidas. Uma delas é que as empresas puderam fazer acordo individual de trabalho, negociando a jornada e salário. Isso eu já falei. Veja o que pode ser acordado neste período. Redução do salário e jornada na forma proporcional. A medida provisória 1045 permitiu a redução de 25%, 50%, 70% durante um período de 4 meses, desde que houvesse o comprometimento em preservar o salário hora. Então é aquilo que eu já falei, né? Então o governo propôs para segurar os empregados, os empregos, né, para que a empresa não mandasse o empregado embora naquele momento. Houve várias medidas ali, proposição do governo, onde muitas empresas, grandes multinacionais e aglomerados de empresas aí, optaram por essa forma de pagamento de salários, de jornada de trabalho, mudaram totalmente ali as características para que mantivesse os empregos. Então isso foi muito bom, porque muita gente não perdeu o emprego por conta dessas medidas aí tomadas pelo governo. Suspensão do contrato de forma temporária, com duração de 4 meses, onde a empresa envia a proposta para o funcionário com antecedência. Durante esse período de suspensão, nenhuma atividade pode ser exercida. Então, o funcionário ficou em casa durante 4 meses, sem fazer absolutamente nada, e depois simplesmente voltou a trabalhar quando venceu os 4 meses. Ótimo, excelente ideia. Para realizar um acordo individual de trabalho, o empregador envia ao funcionário uma carta proposta. Depois que o funcionário aceita, é necessário fazer a formalização do acordo, através de um termo aditivo, com assinatura das duas partes. Tudo isso eu já falei, então aqui não precisa, você só pode ler isso aqui caso você tenha alguma dúvida. Mas é tudo aquilo que já foi falado. Muito bem, aqui encerramos então o nosso vídeo falando sobre acordo individual de trabalho, como funciona, todos esses detalhes, e também aí fizemos uma explanação através do PowerPoint, onde você pode acompanhar aí tudo o que diz a legislação. Eu agradeço você que ficou comigo até o final do vídeo, você pôde aprender com certeza, e eu fico muito feliz em poder estar repassando essas informações para você. Eu peço para você que não é inscrito no nosso canal, ajude o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Também você quer ajudar mais pessoas? Compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook, no Instagram. Faça esse trabalho de divulgação do nosso canal, porque você vai estar ajudando muitas pessoas, além de estar ajudando o canal. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!